Eu com a Lili. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui o ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, gente querida, alô, amigos. Fernando Sérgio. Que prazer estar juntinho de você aqui pelas ondas amigas da web, não é? Minha gente, olha o dia de hoje, segunda-feira, dia 19 de junho. Alô, Luísa Paradiso. Alô para Fátima Marinho. Alô para Marion Duarte. Bom dia, querida Marion. Quem está aqui conosco é o Eros Mário. Daqui a pouco vai participar do nosso programa na sala de visitas. Alô, meu querido amigo Sidney Peracini do Amaral. Abraço grande para a família bonita. Você ainda está em Juiz de Fora ou já voltou para Ouro Branco? Grande amigo, né? Eu soube que você esteve em Juiz de Fora, né? Abração para você. É que as coisas, a comunicação, ela é muito rápida nos dias de hoje e nem sempre, às vezes, a gente tem condições de acompanhar tudo que escrevem e tudo que dizem para nós. A exemplo do Bianor, ou a Bianor Tavares. Você é o ou você é a? Me dá a resposta. A Vera Lúcia Pereira de Carvalho. Por quê? Porque você sabe, se você já fez o Face ao vivo, o letreiro vai passando, né, na tela, enquanto você vê a sua própria imagem, né? O Sidney Peracini, bom dia, bom programa, estou em Juiz de Fora, legal, abraço grande. Me diz qual é a temperatura aí, que deve estar mais fresca do que aqui no Rio de Janeiro. Mas olha, e aí nem sempre você acompanha todos os letreiros, né? E aí depois que acontece o programa, depois que passa o programa, é que a gente vai saber as pessoas que nos escreveram, as pessoas que deram recados. Mas na medida que você for dando recado, eu vou tendo aqui a oportunidade de dizer para você, né, as coisas aí que estão passando na tela, né? Um abraço para a Tônia Elizabeth lá em Miami, um abraço para o nosso querido amigo Jorge Trigo e os nossos sentimentos sobre o incêndio, né, que ainda está acontecendo ali pelas estradas de Leiria, né? É um negócio terrível, né? Alô, Roberto Vasconcelos, bom dia. Olha, mais de 62 mortos em Portugal, vítimas do incêndio. E há pouco passou aqui na televisão, você deve ter visto provavelmente, a foto de vários carros queimados nas estradas, porque a estrada, ela corta a mata e o incêndio ainda não está controlado. Aí o Sidney respondendo, o Ney respondendo, o Sidney, disse que lá em Juiz de Fora está em torno de quase 18 graus. 17,7. Aqui não, aqui deve estar uns 22. Mas é porque Juiz de Fora é alto, né? Juiz de Fora está na faixa dos 700, 800 metros de altitude. William Carvalho, um abraço para você. Maria da Graça Azarte, nos assistindo lá no Rio Grande do Sul. Alô, Maria da Graça. A Jane Mary também está assistindo a gente, bacana, muito bem. E então eu dizia do nosso sentimento, né, dessa situação terrível de Portugal, curiosamente e lamentavelmente, 62 mortos e 62 feridos, igual número, né? Felipe Ferraz está assistindo a gente também. Felipe, abração. E muito triste também o que aconteceu agora há pouco, ou seja, ontem, em Londres. Eu imagino que situação de dificuldade, porque mais uma vez uma van atropelou várias pessoas, tem 7 feridas, não é? Ainda bem que não matou ninguém. E o motorista primeiro disseram que ele foi morto, mas agora disseram que ele foi preso. De São Luís do Maranhão, Flávio de Oliveira Raposo, bom dia Fernando Sérgio, bom dia Flávio, abraço grande. Aí em São Luís eu tenho amigos queridos, sabia?
Tenho sim, o Emanuel Ferro, né? E também a Ana Cláudia Ferro. Eles são de Fortaleza, mas moram há muitos anos em São Luís, né? E eu os conheci na cidade de Santiago do Chile, incidentalmente, estávamos hospedados no mesmo apart hotel, e aí nos fizemos companheiros ao longo daquela cidade. Foi muito divertido, porque conhecemos tudo através de metrô, depois pegamos o ônibus, fomos até Valparaíso, não é? Onde lá tivemos a oportunidade, em Vinha del Mar, perdão, Valparaíso mesmo, Valparaíso de ônibus, de trem, de metrô até Vinha del Mar. Foi ótimo, né? Foi uma viagem inesquecível. Alô, Fernando Pereira, bom dia, Fernando Pereira, bom dia para mim, para a Samira. Eros está aqui com a gente também, o Fernandão, um abraço grande. Você está em Minas ainda, querido? Ou você já voltou? Qualquer coisa, manda um recado aí, né? Eu sei que você esteve lá na terrinha, né? De qualquer maneira, eu quero mandar um abraço, prometi ontem e promessa é dívida. Falar em terrinha, quero mandar um abraço para o meu conterrâneo Alves Júnior, lá em Cruzeiro, no estado de São Paulo. Alô, Alves Júnior, um abraço grande para você também. Muito bem, então a gente falava que houve esse atentado que está sendo tido e havido como, na verdade, um atentado terrorista, mais um no Reino Unido, né, na Inglaterra. É um negócio louco. Alô, Paulo Paim Júnior, um abraço grande para você, meu amigo. Então o mundo está num momento de dificuldades, né? Deus me livre e guarde desse tipo de atentado acabar. A Kátia Bastos também, minha amiga, grande taróloga. Ô Kátia, manda seu telefone que um dia eu gostaria de tê-la aqui. Alô, João Fernandes da Silva Filho, abraço grande. Alô, Karina Barros, abraço grande para vocês também. Então, a abertura do programa hoje, alô, Márcio Davi, meu Deus, assim, o Fernando Pereira disse que já voltou, já está no Rio de Janeiro, e manda um abraço para o Eros Cordeiro. Falar em Eros Cordeiro, vamos lá cumprimentar o Eros, né? Daqui a pouco a gente vai falar com ele mais especificamente através da sala de visitas. Bom dia, meu caro Eros. Bom dia, Fernando, um prazer enorme estar com você aqui, né? Falando com essa gente boa aí, essa gente maravilhosa que é o teu público, né? Pois é, manda um abraço aí também, o Eros, o Márcio Davi, que ele está parabenizando pelo programa. Ô, Márcio Davi, isso. Grande abraço do fundo do coração. Tá certo, meu amigo. Daqui a pouco a gente vai tricotar aqui na sala de visitas, né? A Lili está se coçando, né? Eu não sei por que cadelinha se coça tanto, mas de qualquer maneira é assim mesmo. Então daqui a pouco aqui com o Eros Cordeiro, estou aguardando também o Lorimar, mas o Lorimar disse que talvez não desse para ele vir. Aliás, ele disse que viria, mas eu sei que teríamos compromissos. Não sei se ele vai vir no dia de hoje, mas não faz mal não. A gente faz o programa, eu, o Eros e a Samira Valente, e a gente então vai desenvolver. Ó, o Marco Silva, chegou o Lorimar, acabei de falar nele, chegou o Lorimar, tá aí a Samira. Bom dia, Samira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lorimar. Bom dia, Fernando. Desculpa. Seja bem-vindo. Não cheguei atrasado, não, cheguei em cima da hora. Não, que bom. Aí eu tava esperando você. Você chegou no exato momento que eu estava falando, não sei se o Lorimar vem. Aí você acabou chegando. Não, fica tranquilo. Olha, o Marco Silva lá dos Estados Unidos está mandando um abraço para todos nós, está sempre vendo a gente. E o Tiago Silva também está assistindo. Maravilha. Aqui é o telão que daqui a pouco, né, Samir? Daqui a pouco nós vamos botar a imagem aqui, né? Pode trocar o computador, de repente, aquele do Bruninho, se for possível. Mas se não der, não tem problema. Olha, gente, essa foto aí, outro dia alguém me perguntou, Fernando, mas tu tá muito novinho nessa foto. É verdade, 4 anos faz uma diferença, né? Principalmente quando se tem alguma idade. Alô, Paulo Roberto Vasconcelos. Alô, Edson Vaz Lourenço. Então, todos vocês que estão em sintonia, meu muito obrigado. A Lili aí tá pedindo para alguém dar um bifinho para ela, sabe? Ela já vai providenciar isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, então você vê se essa coisa, esse ato, esse atentado terrorista, que imbecilidade esse pessoal do Exército Islâmico, não? Como é que você pega um carro e sai por aí atropelando pessoas, não é? É um negócio louco, e a pessoa está completamente em exposição, né?
Porque sobe a calçada, vai fazer o quê? Carla Fernandes, bom dia, Carla. A Carla lá de Juiz de Fora, trabalhou conosco, né, Loli? Lembra da Carla? A Carlinha? Ah, não, você vai falar com ela, meu irmão. Você vai falar com ela, Carlinha. Eu não sei se... Pois é, tá vendo? Quanto tempo, saudades. A Carlinha, que a gente se lembra, ela teve uma época fora do país, né? Teve. Você se lembra da Nova Zelândia, se não me falha, Nova Zelândia. Carlinha, que está em Juiz de Fora. Ela tem história. Está mandando bom dia, queridos. É uma pessoa super dinâmica. Super dinâmica, é verdade. Oi, Carla. Um abraço a todos aí da querida Juiz de Fora, viu? Muito obrigado aí por estar acompanhando a gente nesse programa, não é? E a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer. Estou recebendo muitos cumprimentos pela minha participação no programa do Leleco Barbosa, do programa deles e delas, do último sábado, quando nós tivemos a oportunidade de ser um dos entrevistadores do nosso querido Dr. Rubens Teixeira, que é o secretário de Conservação e Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, muito obrigado, acho que valeu a pena, foi importante, a gente fez algumas perguntas e, na verdade, que são importantes, né? O Rio de Janeiro hoje está em muita dificuldade com os problemas de dinheiro, começou pelo Estado e agora pode ser que atinja também o município, mas estão envidando esforços para evitar que haja possíveis atrasos, né? A Marion Duarte está mandando abraço para os amigos Eros e Lorimar. Valeu, Eros, valeu, Lorimar. Olha, abraço, Marion, muito obrigado. Pois é, então, minha gente, o importante é o seguinte, a gente vê que o nosso país também está complicado. Ô Samira, me vê aquela revista da época, eu acho que ela está por aí. Onde é que eu vou ter essa revista? Meu Deus do céu, agora que eu me lembrei. Mas se você não conseguir ver, vê se ela está aí por cima. Se não ver, bom, mas a revista Época, é provável que eu queria mostrar a capa da revista Época para vocês, mas daqui a pouco eu mostro, não precisa ser agora não. Acontece o seguinte, olha, a denúncia é feia, viu? O tal do cidadão lá da JPS botou a boca no trombone, espalhou no ventilador e disse que o Temer seria o chefe, a manchete da revista. Dá para você botar aqui na frente, Samirinha, pelo seguinte, que senão vai aparecer o contrário. Eu vou mostrar a manchete, eu saí para comprar, aqui. Ó, Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Aí tá aqui, olha, entrevista exclusiva com Joesley Batista na revista Época. Gente, quando eu vi isso, eu confesso a você que eu fui comprar a revista, eu cheguei lá na banca do Shopping Tijuca, só tinha uma revista, todo mundo já tinha comprado. E eu fiquei impressionado, quer dizer, aquela história, há muito que se comprovar, né? Evidente que denúncia é denúncia, delação é delação, e culpabilidade é culpabilidade, mas de qualquer maneira é algo extremamente preocupante em termos de Brasil, né? Alô, Marcelo Coelho VIP, um abraço para você também. Denise Guzmán Silva, bom dia, amiga, abraço grande. Então, essa reportagem na revista, porque são as duas grandes revistas do Brasil, né? De um lado a Época, do outro lado a Veja. A Veja colocou esses personagens, acho que a Aécio colocou Tancredo e colocou também mais um que eu não me lembro agora, dentro de um barquinho, remando, e botou embaixo aquela manchete sutil, né? Todos no mesmo barco, que também é triste, seria cômico não fosse trágico, né? Mas eu achei que nesse particular a Época partiu na frente, porque ela realmente fez uma entrevista forte, né? O cidadão botou a boca no trombone e disse mais, disse que toda vez que chegava a estar com o Temer, sabia, ou convidado para estar com o Temer, sabia que o Temer estava a fim de pedir alguma coisa. Meu Deus do céu, e era, obviamente, dinheiro. Então a coisa se aperta, né? A situação é mais complicada do que a gente espera. E é difícil isso, porque nós que somos pessoas normais, que pagamos imposto de renda, não é? ou por outra, né? Aqueles que têm a sorte de não pagar, de qualquer maneira, sabem que não pagam de uma forma, mas pagam de outra forma, porque os impostos no Brasil são altos demais. Alô, Etinha Dionísio, alô, Etinha ou Elinha? Dionísio, alô, Eduardo Aguiar, abraço.
Então é aquela história, em tudo que você paga um imposto absurdo. E de repente você descobre que, na maioria das vezes, ou numa minoria expressiva, você é dirigido por ladrões, né? Ladrões de terno e gravata. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar, hein? Minha Nossa Senhora. Pois é, mas eu vou fazer uma pausa, vou dar um colher de chá aqui para uma amiga querida que merece. Nós vamos ouvir aí a Tânia Malheiros. A Tânia Malheiros é a nossa confreira da Confraria dos Amigos do Rádio e uma boa cantora. Vamos curtir a Tânia com Sinais de Alerta. Pastor, sujeito morrer pra todo mundo dizer que ele era bom demais. Bastou tropeçar na escada com a perna quebrada, que falta que ele faz. Bastou ficar sem o emprego, um tique do almoço, com a corda no pescoço. E quando precisou de ajuda, foi o Deus nos acuda. Segura, malandro. Não sobrou pra ninguém. Bastou pendurar a cerveja, um copo na mesa, ficou sem companhia. Bastou pedir só um trocado, que cara engraçado, tô fora dessa fria. E quando precisou de ajuda, foi o Deus nos acuda. Segura, não sobrou pra ninguém. É João, é José, Flávio, Antônio, Valé, Rio corre pro mar. Preste bem atenção, sem tirar pé do chão do que tem pra plantar. Nessa vida incerta, sinais de alerta eu vou lhe contar. Nessa vida incerta, há sinais de alerta e eu vou lhe provar. Bastou pendurar a cerveja, um copo na mesa, ficou sem companhia. Bastou pedir só um trocado, que cara engraçado, tô fora dessa fria. E quando precisou de ajuda, foi o Deus nos acuda. Segura, malandro. Não sobrou pra ninguém. É João, é José, Flávio, Antônio, Valé, Rio corre pro mar. Preste bem atenção, sem tirar pés do chão no que tem pra plantar. Nessa vida incerta, sinais de alerta eu vou lhe provar. Nessa vida incerta, há sinais de alerta e eu vou lhe provar. Bastou. Muito bem, então tivemos aí a nossa querida Tânia Malheiros, né, que você curtiu. Aí, pois bem, e agora, minha gente querida, vamos a Samira Valente, que já chegou aqui por um momento da prece de Cáritas. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Muito bem, o Lenca Fatioli está vendo a gente, um abraço para o Lenca, o Marcos Fluminense também. Ô, Samira, qual é o papo do dia de hoje? Fernando Sérgio do Meier pergunta: como controlar o nervosismo na véspera de uma entrevista para emprego? Pois é, tá, mas todos nós temos uma certa ansiedade, não é? Não, isso é uma coisa natural que acontece várias vezes. Você pensa que, por exemplo, depois de tantos anos, quando antecede 10 minutos do programa aqui que eu faço, na minha casa, você pensa que não dá uma certa adrenalina? Dá. Você pensa que você não tem uma certa ansiedade, que isso é natural do ser humano. Alô, Jefferson Bites, um abraço. Etinha Dionísio dizendo aqui, é muito bom vê-lo. Obrigado, querida. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem primeiro que inspirar fundo, faz parte do show, né, para poder controlar a adrenalina. Isso é um exercício de yoga, não é? Você pode inspirar profundamente, reter, se possível,
3, 4 segundos aquele ar, digamos assim, no pulmão, e depois, na medida em que você expirar, a tendência é relaxar. É uma técnica que você pode fazer que diminui um pouco a intensidade do nervosismo. Alô, Sofia Gilda Weinstock, abraço para você. Então, querido, agora a ansiedade diante de uma entrevista de emprego é algo absolutamente natural, não é? Quando a gente vai num ambiente que a gente não conhece as pessoas, quando eventualmente a gente vai entrar numa festa que tem pessoas desconhecidas, é assim mesmo. A gente fica mais à vontade quando já conhece as pessoas e mais pouco à vontade quando não conhece. Então há uma tendência, naturalmente, desta ansiedade. Mas o importante é você tentar se despreocupar. Eu sei que é difícil, mas é possível. Jefferson Bites ou Bites está nos vendo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Jefferson. Depois me manda a pronúncia correta, tá bom? Então o importante é isso, quer dizer, você saber que você pode, apesar das dificuldades, você pode perfeitamente dominar as situações, não é? Então, o importante numa entrevista para emprego é você se preparar, é você estar limpinho, isso aqui é importante, né? Estar bem vestido, não é? Margarete Rosa, abraço para você, não é? Não necessariamente exageradamente elegante, né? Não necessariamente terno e gravata, se bem que dependendo do ambiente talvez até seja necessário, mas hoje é menos provável que isso aconteça. Mas que você esteja mais à vontade, que você esteja preparado e despreocupado na medida do possível. Rogério Brasil, abraço para você, meu amigo. Então Deus permita que você consiga realmente não só uma boa entrevista, bem como você possa até ser aproveitado no emprego, né? Na medida que o tempo passa, aí você vai ver que a preocupação pode e deve ser menor. Eu já estou me posicionando aqui, porque depois da prece de Cáritas, que nós vamos agora apresentar para você, a gente vai ter a sala de visitas. Eu sempre agradeço ao nosso querido amigo Luciano Gomes, de Minas Gerais, que me presenteou com a ilustração da prece de Cáritas no YouTube, não é? E ela já foi vista por mais de 50 mil pessoas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então nós tivemos aí, minha gente, esse momento muito importante, não é? Que é o momento da prece de Cáritas. E aí, meus amigos queridos, olha só, já veio aqui até propaganda, gente. Eita, nós. O outro está perguntando onde é que está o meu dinheiro. Mas vamos nós. Olha aqui, chegamos aqui. Samira Valente, mais uma vez, tudo bem? Tudo bem. Qual é a pergunta que você vai fazer para quem, minha amiga? Eu vou perguntar para o Eros. Para o Eros. Eros, você sempre lidou muito com artista. Sim, sim, Então sim. eu pergunto até hoje, né? Até hoje. O Eros é empresário Como é que cultural, você né? controla a vaidade que normalmente o artista tem muito, né? Tem demais, sabe? Tem sim. Excesso de vaidade. Mas eu acho que com a gente o respeito é outro tipo de comportamento. Porque eles, no caso também, né, tipo, gravadora, né? Eu fui responsável por departamento de divulgação. Então tem que fazer aquilo que é determinado. Então acaba um pouco, mas a gente nota isso. Aquela vaidade de querer ser mais, de querer ser aquilo, que talvez nem seja. O Eros, isso acontece com os mais novos ou também com aqueles de mais avançada idade? Velhos, mais avançados também. Eu dizia, que Deus, os artistas me perdoem, que eu não dei bem com todos eles ali, mas tinha uma meia dúzia que dizia assim, meu Deus do céu, tanta falsidade junto, tanta coisa terrível, que eu prefiro nem falar, entendeu? Sim. Mas eu já passei por muitos casos assim. A vaidade até atrapalhar o comportamento da pessoa, sabe? Eu vi muito isso. E há uma certa rebeldia em alguns casos, dificuldade de trato. Sim. Você viajou com muito artista, Viajei, né? com muito artista. Graças a Deus, os artistas que eu viajei, posso citá-los, o Vando, o falecido Vando, a GP, é uma turma grande, uma turma muito boa da Som Livre. Nós fizemos muita coisa, muito show fora. Não, o comportamento sempre excelente dessas figuras. Mas tinha um que de repente, uma artista foi fazer um determinado show no lugar e ela entrou, não quis entrar no camarim. Eu não quero citar o nome, não. Sei, nem precisa. Mas eu acho que ela vai entender. Ela, para entrar no camarim, ela exigiu rosas brancas e toalha de linho na mesa, tá entendendo? O contratante, na hora de olha, ou ela entra, vai fazer, ou então não paga. Tudo, cancela agora e ela não sobe no palco. E era uma festa de agropecuária, um troço enorme, com mais de 30 mil pessoas. E nós tivemos que falar, ó, a coisa tá ficando desse jeito. Ela, com todo custo, foi, mas não gostou muito, não. Então, eu digo, essas vaidades, umas coisas tolas. Às vezes ele determinado também pediam muitas coisas da mesa, frutas, e nem comiam, só para ter ali. Eu quero aquilo ali. São certas picuinhas, certas coisas bobas. É verdade que uma vez você botou um cara no 22º andar? Botei, Chico Dogger. Por quê? Coloquei. Porque ele perturbava muito os colegas dele. Eu digo, então deixa. E ele tem um problema de não só não anda de elevador de jeito nenhum, né? Então eu coloquei no 22º lá no campo para ele subir as escadas e descer e demorar muito tempo lá em cima, cansar o cara. Mas é gente muito boa. Gente boa, um abraço pro Chico, tá sempre vendo a gente. Um grande abraço. A Sueli Loureiro tá vendo a gente, o Marcelo Gomes também. Alô, Marcelão, um abraço grande. E o PC, o Paulo César também ouvindo a gente, vendo a gente também. Ô Lorimar, você lidou com jornalistas, né? Sim. Sempre editor de jornalismo, né? O editor de jornalismo é a pessoa mais importante do seu turno, porque é aquele que fecha o jornal e os outros trabalham em função dele. No jornalismo, você
Porque o que tem de estrelas, entre aspas, no rádio é uma loucura. Tem também. Mais do que na televisão. Porque eles se julgam. Eles pensam que tem alguns que eles pensam que são deuses. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. É. E o pior é que você tem que aturar, porque eles Agora, você acha que nos dias de hoje essa proporção de estrelas, de grandes estrelas, é mais ou menos do que há uns 20 anos atrás, que nós também estávamos no mercado? Eu acho que é igual, Fernando. Você acha que é igual? Eu acho que é igual. Talvez eu tenha subido um pouquinho de importância e eles me tratem mais ou menos igual, porque eu tenho a impressão de que teria diminuído, porque eu me lembro que nos anos 70, 80 era um horror. Será que ainda é? Fernando, mas acontece o seguinte, o seu talento eles têm que respeitar, não tem como. Muito obrigado. Chega a um ponto que eles não dá. Você acha que em algum momento eu fui estrela? Para ser sincero. Não, na boa. Eu sempre comentei isso com um colega. Não é por estar na sua frente, não. Mas você era uma exceção. Você sempre foi uma exceção. Você sempre chegava, falava com todo mundo. Eu sempre fui muito simples, né? Uma pessoa simples. Eu gosto disso. Você fazia parte de uma equipe. Mas tem umas pessoas ali... Meu Deus do céu. É um negócio absurdo. E tinha também nas outras emissoras que você trabalhou. Sim. Você começou na TV Tupi, não foi? Não, eu comecei da antiga TV Rio. TV Rio. Que eu trabalhei anos mais tarde. Anos mais tarde. Quando você trabalhou na TV Rio, era ali na Corte de Cantar. Ipanema, né? Corte perto do Panorama Palace. Foi ali. Aí você começou ali. Comecei ali e ali aconteceu o seguinte, o pessoal foi chamado para ir para a TV Tupi. Sei. E a turma me chamou. Eu não entendi muito bem, porque eu estava como estagiário, começando, fazendo rádio escuta, né? E aí eu fui. Mas eu fui com uma... Na realidade, a minha ida para a TV Rio foi um troço assim surreal. Sei. Porque eu estava fazendo o vestibular, fiz o vestibular, passei. Estava no segundo período. E uma colega minha, depois eu tranquei a matrícula, larguei a faculdade, aquela loucura de Lorimar Ferreira. Aí eu voltei. Quando eu voltei na faculdade, eu tinha uma colega minha, ela foi comigo, ela falou assim, olha, eu vou lá na TV Rio pedir estágio. Você vai comigo? Eu falei, vou. Só que quando nós chegamos lá, ela acertou tudo. Tá bom, vamos começar segunda-feira. Aí quando nós descemos, para surpresa minha, ela virou e falou assim, olha, você vai no meu lugar. Eu falei, como é que é? Não, porque você não está precisando de emprego? Eu falei, tô. Então, vai no meu lugar. Diz que eu não quero, porque eu não quero fazer rádio escuta. Eu quero ir para a rua. E eu ia para o terceiro período. Quando eu cheguei lá, eu falei, bom, quando você é jovem, você vai qualquer loucura. E eu cheguei e apresentei, a minha amiga não vem. O Lincoln, que era o chefe, como? Ela disse que não vai poder, pediu que eu viesse no lugar dela. Você já pode fazer estágio? Ele estava precisando? Posso. Aí começou e está aí até hoje. Porque nessa vida mundana até hoje. Deixa eu explicar para os amigos o que é rádio escuta, porque eu também fiz rádio escuta na época na Rádio Itatiaia. Depois de 3 anos em Juiz de Fora, eu saí e fui para Belo Horizonte na Rádio Itatiaia com o Zelinho de Souza Barros, a quem eu mando um abraço. Aí, então fazia, escrevia o noticiário e lia. Porque naquela época não tinha computador, então você tinha que botar um fone de ouvido e ficar ouvindo as emissoras do Rio para saber as notícias, né, que estavam dando para você botar, não é isso? E de outros, e as concorrentes também. Não, e tinha um detalhe, eu tinha que copiar, era o Jornal do Brasil Informe, era quase 40 minutos. Só, meu Deus do céu. Eu tudo, colocava ali aquele rolo. E depois ficava ouvindo, né? Voltava a fita. Uma notícia em cada página, e dava para os editores. Não tinha a moleza do dia de hoje. E com um detalhe, o meu setor, cabia eu e um alfinete. E eu era magro. Então você imagina, né? E era assim tinha um balcão, né? Lógico, a máquina de escrever. E um dia quase que eu taquei fogo naquilo lá. Meu Deus do céu. Sei. E eu desci, acendi o cigarro, botei ali, tinha um ventilador, porque era um calor invernal. Quando eu desci, fui lá embaixo fazer um lanche. Estou vendo uns gritos da minha amiga lá. Falei, fogo, vai pegando fogo. Fogo! Eu pensei que fosse futebol, que era zoação, que era tudo, cara. Quando eu subi, estava uma correria. E o chefe tinha acabado de chegar. Meu Deus do céu. Ele chegar lá. Ele, em vez de apagar o fogo, ele ficava correndo. Ai,
Ai. Aí eu saí tapa em tudo lá, rapaz. Quase que eu fui demitido. Eu vou perguntar de alguma coisa engraçada aí pro nosso querido Eros também, um artista. Mas a Cida Lima de Souza tá mandando um abraço. A La Rúbia, manda teu nome todo, que é diferente e que de repente agora passou, eu não consegui ler. Só me lembrei do último nome, que eu acho que é La Rúbia, né? A Eliane Santos também está assistindo a gente. Olha, eu vou contar uma coisa da época da Rádio Globo, né, Samira? Como é que era o nome daquele locutor nosso, muito amigo, que hoje está no Sul? Não é o Niederauer, não. Meu Deus, que lia comigo o Globo no ar e o Globo girando. Paulo, o tempo passa, o tempo voa, nem a lembrança da gente fica numa boa. Mas o Paulo era uma figura muito legal, ele era gaúcho, né? E a gente naquela época, isso eu estou falando nos idos dos anos 70, a gente lia o Globo no ar nas horas cheias e o Globo girando com a notícia nas meias horas. Não é? E o Globo girando com a notícia éramos nós que fazíamos, quer dizer, o Globo no ar era feito na época pela Samira, pelos editores, né? E nós locutores fazíamos o Globo girando com a notícia, que era um noticiário menor. E eu me lembro que naquela época a gente já tinha um coleguismo muito grande na redação da Rádio Globo, e lá fui eu ler o Globo girando com a notícia, que era lido da redação. Né? Na redação tinha uma mesazinha de som com um microfone, e na hora que o cara chamava lá embaixo, você entrava, Globo girando com a notícia, né? E como era o noticiário na época, era feito no papel jornal, quer dizer, era batido a máquina, aquela catação de milho e batido no jornal. E eu estava lá, Globo girando com a notícia, e comecei falando, na época, não me lembro qual era o presidente, o Costa e Silva, sei lá, foi não sei aonde, e daí a pouco eu vi que a folha estava pegando fogo. Por quê? Porque o nosso Paulo chegou com um isqueiro bem pertinho, brincando, não esperava que pegasse, como de fato pegou fogo, e o noticiário acabou na metade dele. Mas é uma coisa que a gente não esquece, mas não esquece mesmo. A Eliane Santos também compartilhou o programa. Obrigado, Eliane. Eros, alguma coisa engraçada dessas suas andanças com o artista, Eros? Várias coisas. Isso aí, vamos lá. Meu Deus, tem coisas pesadas que é ridículo eu contar aqui. Mas deixa eu ver se eu me lembro alguma coisa. Tem alguma passagem aí? Você já contou essa como é que chama? Da toalha de linho, né? Toalha de linho. Manias. Manias, não. São quantos anos que você trabalhou em divulgação? Olha, do tempo, quase uns 25 anos direto. Né? Quais os artistas que você já... Todos os medalhões. Desde Erasmo, Zizi, Rorô. Tem várias coisas assim, muito pesada, né? Uma vez a Ângela quase acabou com o show da Zizi Posse dentro do teatro lá na Praça Tiradentes. Por quê? Mas ciúme, não? Né? Ciúme. Coisas, né? Meu Deus. E muitas coisas. E aí você tinha que controlar, né? Porque o divulgador também é o cara que, pela gravadora, toma conta do artista, né? Mas vocês estão falando de rádio escuta aqui, a coisa que eu tinha a maior raiva do mundo era a rádio escuta, que era o caguete da gravadora. Não adiantava. Quando eu vi o Heleno descer, isso na Poligram ou na Som Livre mesmo, olha aqui, tá faltando tantas execuções nessa rádio, não tá tocando. A música tem que tocar umas 3 vezes lá. Eu dizia, pô, eu não sou da rádio não. Porque a gravadora coloca, combina e coloca o cara para escutar. Eu peguei cabelo branco assim, muita cobrança em cima, sabe? Determinada, tem que estourar, tem que trabalhar. Eu cansei de estar com o Haroldo Barros 6 horas da manhã. O Haroldo era sonoplasta. Sonoplasta da TV Globo. Cansei de estar lá, que o nosso crachá era igual, então ninguém podia me barrar. Eu estava direto. Haroldo, preciso dar uma esticada nisso aí, preciso dessas coisas. E graças a Deus sempre fui atendido, sabe? Então eu devo muito a essas pessoas mesmo. Porque é um trabalho que muita gente não sabe que existe, né? O trabalho de divulgador, né? Que hoje não sei se é tão intenso quanto... Hoje já tem outro tipo de divulgação, provavelmente, não é mais aquele corpo a corpo, né? Não. Hoje é o computador para lá, são os verdadeiros acordos, né? De comerciais, essas coisas todas. Antigamente existia uma técnica,
Bom, você tinha que convencer o Mário Luiz, o Jaime Azulay, os programadores e o chefe de programação da rádio para sentar, para emplacar. Pedrinho Nitroglicerina. Pedrinho é meu compadre. Pedrinho era o... Hoje está com o Papai do Céu. Eu fiquei até no lugar dele na Rádio Costa do Sol, quando eu assumi na Araruama a direção da rádio. Eu fiquei lá na Rádio Costa do Sol, né? E o Pedrinho, aprendi muito com ele também, sabe? Fantástico, né? E o Pedrinho conseguiu fazer sucesso, inclusive, na 98. Porque na 98 eu fazia a Matina 98, antes de mim era o Biase, fazia Poeira e Country, e isso nos idos dos anos 79, 80, por aí. E o Pedrinho entrou do meio-dia a 1, ele só fazia assim, ahá, ahá, e era um negão grande, né? Com todo o tamanho, e fez sucesso, que era 1 hora de rará, mas fez sucesso, né? O Pedrinho era uma figura fantástica, né? Gente boa demais. E para convencer esses caras para emplacar uma música, exemplo, que você foi da Mundial há muito tempo, você sabe perfeitamente. Que aquilo é... O Mundial era tudo de bom. Quadro e aturar o Jaime Alfredo. Fala com o Celso depois, tá liberada a música. Era uma vitória. Que a Mundial era o sucesso. Era a Mundial e o Chacrinha. Verdade. Era a TV Globo. E já tocou na Mundial, eu placava em todas elas, não tinha jeito. É verdade. Falar em Mundial, a autora do Agente 860 está aqui, ó. Tá aqui, a Samira. Né? A Samira Valente, Agente 860. Né, Samira? Era você e o Peixinho, né? Que era o... Mário Henrique. Mário Henrique não fazia. Não era o Peixinho que eu estou falando. Tinham 2 peixinhos na rádio. O Mário Henrique Guimarães era o da Eldopop, que mais tarde se transformou em 98, e depois saiu com Eloy de Carlo para São Paulo. E aí quem ficou na direção da 98 foi o Melo. Se lembra do Melo? Que também trabalhava na TV Globo. Mr. Melody, né? Daí o nome. Sim. Mas esse Peixinho que eu estou falando, era o outro, você se lembra dele? E cadê o nome do homem? Meu Deus do céu. Ele já está com o Papai do Céu também. Já está com o Papai do Céu. Então você fazia o Agente 860 de manhã e ele fazia à tarde. As edições 8h20, meio-dia e 20, depois havia edição no início de 14h20 e 17h20, eram as 4 edições. E à noite. Você fazia as 4 edições? Não. Eu fazia 8 e meio-dia. A gente está falando, para que as pessoas saibam, né? A gente está falando da maior rádio musical que o Rio de Janeiro teve, né? Antes das FMs. Né? Que era, na verdade, a Mundial, e abaixo dela, mas bem perto, tinha a Tamoio. Tamoio Vox Populi. Né? Meu Deus do céu. Música na Passarela e tal. E eram essas 2 emissoras, né? O que você... Eu confesso a vocês que eu não entendia, porque quando eu comecei na Mundial fazendo participação, que mais tarde seria feito pelo Alberto Brizola, quando o Eloy de Carlo, alô Eloy, quando o Eloy saiu para São Paulo, eu fui para o Toca-Toca, peça mesmo pelo telefone, depois Toca-Toca Mundial, que nasceu comigo, ideia do Mário Luiz, né? Então pouca gente sabe que naquela época a gente fazia muita festa. E eu não entendi. Uma vez eu fui, acho que no Bangu Atlético Clube, fazer uma festa e ganhei um cachê enorme. E eu não entendi, porque na hora me apresentaram, eu só falava, alô, tudo bem? Pessoal, E eu falei, poxa, o que é isso? Mas era a popularidade da rádio, né? Porque eu não era um cantor, não ia cantar nada, eu ia só falar um negócio qualquer lá. Mas foi uma época muito boa, muito mágica, né, Samira? Né? Uma época muito gostosa do Sistema Globo de Rádio, que agora está com essas mudanças todas. Por falar em mudança, Lori, essas mudanças que estão acontecendo nas rádios, notadamente essa que aconteceu na Rádio Globo, dela ter tirado alguns tradicionais comunicadores, como Antônio Carlos, teve mais alguém? Teve, né? Enfim, e que mudou totalmente. Isso, na verdade, é o encolhimento do meio ou é realmente uma nova proposta? Olha, as 2 coisas. Eu acho que é um encolhimento e uma nova proposta para pior. Sei. Minha opinião. Concordo. Eu acho que não vejo, sinceramente, principalmente na Rádio Globo, não acho que não tem nada a ver, Fernando. Né? Sinceramente, nada contra os profissionais que estão lá. Eu sei. Eu acho que é uma forçação de barra. Eu acho que a coisa está dando certo. Olha, só um minutinho. Dr. Hernandes Sampaio, que é um dos grandes oncologistas do Rio de Janeiro, está elogiando minha apresentação. Obrigado, e condução do programa. Parabéns, muito obrigado. E a Isabel Cristina também está assistindo. Vamos lá. Mas então eu acho que eu não vejo, por exemplo, esse perfil que a Globo está adotando, perfil popular. Eles não querem, eles mesmos dizem que não querem uma rádio popular.
Então não sei o que eles querem. Sinceramente, eu acho que... E a rádio lá que não paga, a Sei. outra... Ó, aqui não paga aqui mesmo. não paga, não paga. Não paga, não paga. Não paga, não paga. Aí perguntam assim para mim, Fernando, como é que estão contratando tanta gente? Estão contratando porque estão sem dinheiro. Mas como? Acontece que pelo menos 2 dos grandes comunicadores que lá foram têm costas largas do ponto de vista publicitário, né? Então os 2 estão depositando uma verba grande que pode, a longuíssimo prazo, de repente, tirar aquela rádio do vermelho. Mas haja longo prazo, hein? E essa eu vou revelar para você em primeira mão. A coisa aconteceu normalmente. Eu estou distribuindo o meu processo trabalhista, cópias. As pessoas que ficam, a Nova Tupi. Eu falo mesmo, a Nova Tupi coisa nenhuma, a família Tupi que é uma hipocrisia. Então eu pego e falo, essa é a rádio que não paga, que está aqui. Que deixou um monte de gente passando fome, com dificuldades. Graças a Deus nós não estamos incluídos nisso, mas por sorte da vida. Eu dou meu processo para eles, vai ser julgado ainda, entendeu? Eles vão ganhar tempo, vão ficar enrolando aí. Então, desde que mandaram embora por justa causa, depois de ficar 6 meses sem pagar salário. E manda por telegrama. E a justiça por telegrama, para todos nós. E na verdade, não poderia e não pode legalmente, se torna esse telegrama uma prova de perdas e danos. Porque a greve não acabou. A greve daqueles que estão em greve não acabou. E o que pior, os que voltaram também estão recebendo com atraso. E também não receberam os 7 meses que estão devendo. Mas qual é o posicionamento da justiça a respeito? A justiça é lerda, a justiça é lenta, a justiça é lenta. Eu vou citar um exemplo para você. Eu fui ser testemunha de um amigo que eu não tenho, não vou preservar o nome. Fernando, você pode? Posso, com o maior prazer. Porque ele executava 3 funções e recebia por uma só. Então, até hoje eu não dei meu testemunho. Houve a primeira audiência, aí foi adiado para a segunda audiência. Na segunda audiência, 3 meses depois, foi adiado para uma terceira audiência. E eu lamento dizer isso, Eros. Acontece o seguinte, por exemplo, se você for, eu nunca tinha ido, a não ser há muitos anos atrás, eu nunca tinha ido à Justiça do Trabalho. Então tem 2 pesos, 2 medidas, porque na Avenida Antônio Carlos, onde eu fui representando os grevistas, né, juntamente com o Paulo Júnior, com a Ana Rodrigues, na época, nós fomos para uma sessão de, como é que chama? Não é sessão não, gente, conciliação. Como é que é? Audiência de conciliação. Então ali é a área do patrão. Então quando você chega ali no Antônio Carlos, tem aquele portal detetor de metais, né? Tem um guarda que te acompanha até onde está a desembargadoria, onde vai haver a sessão e fica lá para evitar tumulto. Aí, posteriormente, eu fui no lugar do trabalhador. O lugar do trabalhador é na Rua do Lavradio. Primeiro que nós ficamos presos 13 minutos, 17 minutos num elevador de aço escovado que não tinha telefone para o cabineiro comunicar que deu defeito. Então, 13 pessoas ali dentro. Segundo, não tem guarda para te acompanhar. Terceiro, 3 das testemunhas tinham entrado com mochila. Imagine se tivesse um revólver, uma faca, um R15, matava até o juiz. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Então, e a justiça é lerda, lenta e temerosa, às vezes, de agir. É lamentável isso, não é? Muito lamentável. A gente sempre foi dito para a gente que a justiça beneficiava o trabalhador, mas não é bem assim, não. Meu Deus do céu. Agora, vamos falar de coisas boas. Isso é que é importante, né? Coisas boas, por exemplo, eu estou falando do Eros, o Eros que já foi o secretário da confraria, dos amigos do rádio, e cumpriu o seu papel, né? E hoje é a nossa querida Márcia Miranda, que esteve aqui na última sexta-feira. Grande menina, tem tudo a ver com esse papel, tenho a certeza absoluta que ela vai desenvolver um excelente trabalho, ela está com muito gás, ela é uma garota muito criativa, é uma pessoa que merece, sabe? Merece. Todos deem força para ela que conseguir, que faça um grande trabalho ali dentro da confraria. Mandando um abraço para todos da confraria, né? E até a próxima sexta-feira, que por sinal não sei nem se vou estar presente, que eu estou com uma viagem marcada, entendeu? Aí não sei se vou estar presente. Mas na outra, se Deus quiser, com certeza
E Papai do Céu deixar, estaremos juntos. Estaremos juntos, Perfeito. né, Fernando? E um abração, que o Gonzaga me ligou hoje de manhã cedo. Alô, Gonzaga! Um tremendo abraço. Né? Que Tá ele tem certo. fã Grande Gonzaga. aí, né? Maravilha. O Alex Lourenço está nos vendo nesse momento. O Jair Chevalier, Lorimar. Grande Jair, uma das vozes mais bonitas. Eu quero parabenizar o Jair Chevalier, porque ele está colocando. Na minha época, isso de publicitário chamavam teasers, né? Mas na verdade são locuções maravilhosas, interpretações fantásticas na página do Jair Chevalier. E a gente agradece muito o fato de termos o Jair entre os amigos, né, Samira? Abraço para Ana também, né, a esposa dele, né? Casal muito simpático, né? Muito bem. Beijo para todos eles. Qual é a lembrança que você tem da Mundial, na nossa época? Da Mundial? De brincadeiras mesmo, né? Principalmente os locutores, eles eram muito brincadores, brincavam muito comigo, porque eu era muito novinha, enfim. Eram brincadeiras. A gente do jornalismo era uma parte mais séria, né? Digamos assim, porque era muito noticiário, a gente não parava, então não dava tempo da gente parar em algum setor. Mas os locutores sempre fazendo locução tinham que brincar, né? E havia naquela época, o pessoal de hoje não sabe, havia naquela época no quarto andar a delícia das brincadeiras, porque era um restaurante que tinha, né? E que a gente pagava muito barato para poder comer, e o pessoal que não tinha nada que fazer ia lá para cima. Então tinha várias mesas, se lembra? Você chegou a pegar, era muito divertido, né? Ô Lorimar, e o que você se lembra do convívio que você teve com jornalistas e locutores? Teve algum momento mais feliz? Olha, 2 momentos. Um na TV, tá? Na Tupi? Na TV Tupi, porque desde a chefia de reportagem até a pessoa que serviu o cafezinho, o ambiente era o melhor possível. Era na brincadeira e a gente... Ali na Urca, né? Na Urca, apesar da época da ditadura, a gente tentava levar da melhor maneira possível, conseguia, entendeu? E lá na rádio Tupi, à noite, sei. O pessoal do jornalismo era muito legal. O Alex Lourenço está te mandando um abraço. Grande Alex, entendeu? Mas o pessoal é unido. Agora em cima é que é o problema, né, filho? Em cima é que é o problema. Que é o cara bota a terno e gravata, se acha o dono do mundo, né? Só atrapalha. E sem contar o tradicional jabá, né? Se você quer fazer um trabalho sério, vem na turma do jabá. Só tem que falar bem do nem te chama governador. para participar. Não. É verdade. Entendeu? É verdade. Nem os 3%, entendeu? Nada disso. Você estava falando de divulgador, o Eros. Eu me lembro de um amigo querido que há muitos anos atrás ele pagava os testemunhais da Loterge, quando você falava da Loterge, né? Então os comunicadores o cercavam. Hoje quase que só eu, e tem mais um outro que ele falou que são a mesma coisa, que ele parou de pagar testemunhal, aí os grandes amigos subiram todos. Isso é a maior verdade mesmo, né? Enquanto você Isso acontece? Aconteceu. Acontece. Mesmo na divulgação? Mesmo na divulgação, aconteceu. Eu vi vários casos, dá para sentir isso, sabe? Como hoje em dia, eu há muito tempo também peço para não citar nomes, em uma determinada emissora, eu estava com uma banda de americanos aqui no Edição, estão morando no Rio de Janeiro, já estão radicados aqui já há um bom tempo, e levei um CD que eles tinham lançado para uma determinada emissora. Chegando lá, a música é boa, não sei o quê. Vamos ali para dentro, vamos conversar, que nós tínhamos bastante intimidade, e a conversa, não, mas era pelo modo legal, o jabá, departamento comercial. Então, na época, foi me pedido 15 mil para tocar música durante um mês. Se e tocava qual a quantidade de vezes? Não, pediram, eu digo, olha, isso é ridículo. Eu, para começar a tocar a música, olha, isso é ridículo. Eu não tenho condições de fazer isso, nem a banda, porra. Quer dizer que você, essa denúncia... tem que entrar como comercial. Não, ficou para entrar como comercial, rádio, né? Mas havia também os jabás que entravam sem comercial, né? De determinado... Eu acho até que pararam com isso.
Eu sinceramente, Fernando, meu jabá era dar show pra rádio, era dar show pra aniversário, entendeu? Graças a Deus eu nunca tive, nunca também posso acusar a determinadas pessoas que dar show pra rádio é uma coisa normal, né? É normal, show do aniversário de Fernando Sérgio, vamos dar os artistas para fazer um show lá para ir pra rádio, para ele, tudo bem. Isso era um negócio direito, não é? Então eu sou mais do tempo mesmo que tinha que ter, que aconteciam coisas, claro que acontecia. Isso daí é inegável, né? Mas... Qual foi a melhor época da divulgação para você? Foi, para mim, final dos anos 70 e início dos anos 80. Foi maravilhoso. Porque nós tínhamos muitos produtos, né? Estava dando uma virada aí, né? E nós tínhamos muitos produtos e muitas portas abertas para se trabalhar. E a concorrência era muito grande, entendeu? Então, nós já Som Livre, você sabe que a Som Livre, as outras emissoras fora do Sistema Globo, olhavam com certa desconfiança. Quantas vezes eu escutei, vai tocar na Globo, eles não sabiam que a Globo era pior para a gente trabalhar do que a própria emissora deles. Eu emplacava músicas na Rádio Cidade, que só entrava na 98 porque já estava rolando geral, entendeu? Era preciso, por que não está tocando lá? Ninguém pode acusar que nós convivemos com todos eles ali dentro o dia todo. Fulano não liberou a música. Então o João me perguntou isso várias vezes. O que está acontecendo? Eu digo, não entrou e eu estou achando difícil. Aí era carta para o Boni mandava carta lá para o Mário Luiz. Aí tinha de entrar, né? E tinha que entrar. E você acabava ficando mal visto. Eu falava com a turma, vai vir bomba aí, hein? Libera, porque não tem porquê. É uma música, a Rádio Cidade estava em primeiro lugar. É uma música que estava arrebentada na Antena 1, na Rádio Cidade, na Tupi, não interessa, em todas as rádios, e de repente não entrava ali, estava tocando até no Mundial. Por que não está tocando? Entendeu? Eu senti isso na pele, eu senti um certo preconceito com próprios colegas de empresas, entendeu? Eu senti muito isso. Mas graças a Deus depois ficou uma vida bem, que segue, vida que segue. Ô Nonimar, e você, qual foi o momento melhor? Aliás, o Jair Chevalier está dizendo que você é o editor predileto dele, e o Marco Silva está mandando um abraço para o Jair Chevalier, dizendo que ele e o Rabelo são os melhores. Viu? Tá aí o Marco Silva. Mas diga lá. Fernando, um período que eu quero esquecer, mas ao mesmo tempo é um período que me traz lembranças, foi o período da ditadura. Calma, entendi. Eu sou contra, sempre. Fui pra rua. Você é contra a ditadura. Contra a ditadura. Como eu também fui. Mas, mas o problema é o seguinte, que a gente sentia um prazer muito grande quando a gente conseguia emplacar uma notícia. Porque a censura era muito forte. Entendeu? Isso que a gente vê hoje aí, corrupção, isso já vinha. Meu Deus, estava todo mundo preso. Já vinha. Esse pessoal que está querendo a volta dos milicos aí, estava tudo preso se fosse da ditadura. Não existiam, agora não podia noticiar, Então era uma vitória. Quando você conseguia colocar um negócio, passava por 500 censores e eles não percebiam, então a criatividade dos escritores, dos jornalistas, tudo, a classe artística em geral, ela fluiu, porque você tinha que ser criativo. Você sabe, me dá até a oportunidade de contar uma história que eu ouvi do Chico Anísio, porque eu tive a honra de ter o Chico Anísio na época que eu substituir a Cidinha, isso em 91, isso é histórico, hein, gente? 91, né? Que a Cidinha foi saída da rádio e o Alfredo me colocou de 9h30 durante um ano, né? E o Chico estava meio para escanteio, aquelas coisas que acontecem na Globo de vez em quando, mas ele morava com a Zélia Cardoso de Mello, se não me falha a memória, em Nova York. E ele vinha uma vez por mês no Brasil, ou uma vez a cada 3 meses, não me lembro bem, e nessas idas e vindas ele participava do debate. E uma vez off-record, quer dizer, não no microfone, ele contou uma história, que ele tinha escrevido um sketch, e o sketch o que é? É um quadro curto, né, de humor, e nesse sketch alguém falava e disse assim, olha, a minha mulher transou com não sei quem.
Então o censor, não, isso não pode dizer isso aí, transou. E ele mudou para furunfou. E aí passou na censura. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Não, coisas, pérolas, né, da ditadura brasileira. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês, em particular começar aqui pelo nosso Eros, que é uma figura muito querida, muito especial, e também o nosso Lorimar Ferreira, igualmente querido e especial. O Eros, muito obrigado. A Leila Aparecida Proença está assistindo, mandando um abraço, e queria que você dá um abraço para a Agnes, né? A sua esposa querida. A minha fã número 1. Também acho que eu só tenho ela. Beijão para minha mulher, claro, certo, com todo o carinho mesmo para ela. E agradecer a oportunidade, o espaço, até da gente bater um papo aqui com você. Prazer muito grande estar no teu programa, Fernando Sérgio. Muito obrigado. Prazer é todo meu. E Lorimar Ferreira, mais uma vez, Lorimar é dessas figuras que inspira afeto, né? Que é uma pessoa muito querida. E está nos bons tempos, nos bons tempos, né? Lori, por favor, palavras finais, abraço para quem você der. Para a tua irmã, né? A minha irmã está recuperando, mas é aquela. Qual o nome dela? Ivonete. Ivonete. Alô, Ivonete. E rapidamente, minha solidariedade, uma vizinha lá, uma senhora, meu prédio pegou fogo. Que loucura! Conta essa história. Mas foi só um apartamento? Foi só um apartamento, mas foi um dano total. Que isso, rapaz. O seu andar qual é? O meu é segundo. E esse foi em que andar? Foi segundo também, mas foi outro lote. Oh, meu Deus. Mas foi um pânico, uma correria só. Tiveram que sair do prédio? Do jeito que desceu todo mundo, do jeito que estava, né? Pijama, toalha. Você desceu de cueca. Meu pijaminha, meu pompom. Situação meio ridícula, né? Situação meio ridícula, mas... A gente ri, mas quem tem medo. É fogo mesmo. Não é fogo. Aí o corpo de bombeiro chegou na hora e apagou tudo. Foi rápido. Mas perda total, morreu alguém, não? Não, mas a perda total do apartamento. E pior que assim, que eu tinha feito uma obra enorme de recuperação das fachadas, internas, externas. Acabou. Mas isso, o outro bloco. O bloco seu também foi atingido? Afetou, porque aquela fumaça, aquele negócio, ficou tudo negro. Nossa. É terrível, mas além do susto, né? Além do susto. Além do susto. Mas felizmente... Vai deixar abraços para alguém, querido? Abraços para os colegas. Abraço para os colegas. Os colegas lá da Alex Lourenço está mandando abraço. O Jair Chevalier, que até agora eu que convidei, mas vamos ver se ele pode chegar aqui um dia. Chevalier, que nós temos um compromisso de ir ao sindicato essa semana. Iremos. É mesmo? Por quê? Não, vamos lá ver. Vamos lá ver. Entendeu? Muito bem, combinado. Tá certo. Ô Samira Valente, aí. Agradecendo aos nossos convidados sempre, né? E marcando o encontro para amanhã. Às 8 da manhã, se Deus quiser. Pois é, eu não estou procurando debate, estou procurando um poema que eu vou falar aqui, por favor, continue, porque senão vai ficar um buraco no ar. Ai, Jesus. E vamos ver quem nós temos amanhã. Você lembra? Amanhã? Olha, amanhã, uma delas é a doutora Henry Kercher, que voltou do Canadá. Viagem, né? Teve nos Estados Unidos e Canadá, tem novidade para contar. Talvez o Rodrigo Pego, mas eu ainda não falei com ele, vamos aguardar. Samira, obrigado, tá? E a gente vai fechar com aquele célebre poema, um dos poemas, célebre é brincadeira minha, né? Desse livro, Fernando Sérgio, 50 anos de comunicação, poema de minha autoria. E esse poema é meio sem vergonha, para dar um pouquinho de tchan. Esse que se chama A Loura, não sei por que eu fiz ele. Aquela loura cheirosa, dengosa e prosa, cantada em versos e por versos cantada, fazia charme e nada queria, além do casório com véu e grinalda. A loura, cheirosa, dengosa e prosa, por baixo das vestes, seu sexo mal escondia, mas de família extremamente religiosa, suprimia suas vontades à espera do eleito que não vinha. O quanto pôde, segurou a mulher que habitava na donzela, e tinha a aprovação do pai, da mãe e do pároco, até o dia em que a maturidade bateu nela. Não se casou por certo, o que ela esperava, mas ao se entregar totalmente a ser amada, descobriu-se mais importante do que ser casada, mais mulher do que ser respeitada. Olha, vai com calma, hein? Abraço grande a todos vocês, um bom dia e amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, nós estaremos de volta. Grande abraço, gente.